que a palavra provoca em você: alegria, libertação, inveja, raiva. Interessante que hoje nós estamos aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A palavra é proclamada. E tem parte daquele povo, os pagãos, que se alegram diante daquela proclamação. Mas existe aquela outra parte, os judeus, que sentem uma ira, uma inveja, uma raiva diante da proclamação da palavra. Meus irmãos, como pode a mesma palavra anunciada provoca reações tão diferentes? Primeira reflexão que eu quero fazer com você, veja, o problema não está na palavra. O problema não está no ensinamento que a palavra traz. Não. Mas é exatamente da maneira como eu recebo a palavra. O coração dos judeus é um coração que está fechado ao anúncio. Por isso eles não conseguem experimentar a alegria, fruto do Espírito. Por isso eles não conseguem colher na sua vida a libertação que essa palavra traz. Por isso que eles não conseguem perceber que essa palavra é uma luz. Eles enxergam a palavra de maneira completamente contrária. Eles enxergam a palavra como uma escuridão. Por quê? Eles não abrem os olhos, ou melhor, eles não abrem o coração para que Deus possa ir agir. Como falávamos outrora, nós precisamos da luz do sol para enxergar, mas não basta a luz do sol. Se eu decido cerrar os meus olhos, eu não vou enxergar nada por mais que haja luminosidade neste lugar. Eu preciso abrir os olhos, é preciso abrir o coração. Essa palavra comunica salvação. A mim e a você também. Essa palavra é uma bússola, essa palavra é um caminho seguro. Você perceba que a catequese ao longo desses dias tem sido exatamente em torno dessa importância da palavra. É preciso ouvir, é preciso acolher e é preciso colocar em prática. Só assim sereis felizes. Existem reflexos da verdade por aí, coisas boas também, mas aqui na palavra você tem o todo. Não há nenhuma situação na sua vida, não há nenhuma área da sua vida em que você não encontre resposta na palavra de Deus, em que você não encontre uma iluminação na palavra de Deus, em que você não encontre solução na palavra de Deus. Isso é muito importante. Diferente dos judeus, os pagãos acolhem aquela palavra. Eles estão com o coração aberto. E por isso se alegram, e por isso começam a glorificar a Deus. É verdade que a palavra muitas vezes incomoda, porque quando estamos feridos e um remédio, se passa remédio na nossa ferida, para limpar esta ferida, para poder drenar, para poder... Dói, é dolorido, incomoda, mas é para sarar. Todos nós temos as nossas enfermidades emocionais, espirituais, físicas. Temos as nossas enfermidades, essa palavra vem nos curar. Nos trazer a cura espiritual, sobretudo, nos trazer a cura emocional, nos trazer um equilíbrio mental, nos trazer a paz do coração, nos trazer a cura, inclusive, ao nosso corpo. Isso é muito importante, acolher a palavra com fé e com a docilidade de um discípulo. Um coração aberto, um ouvido atento. Aquele que reconhece a voz do pastor é a palavra de Deus e coloca em prática sem medo. Por quê? Porque Deus disse. Eu gosto muito dessa frase do nosso querido padre Paulo Ricardo, quando ele diz: é crer na igreja, é crer em Deus, é crer na sua palavra, não pela força da argumentação, mas pela autoridade de quem falou. Quando Deus pede o sacrifício de Isaac a Abraão, não ficou argumentando, mas a obediência da fé. Como você, pai e mãe, quando dá uma ordem para o filho, e o filho, mas... E você, menino, faz. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Você não consegue enxergar a obra completa agora, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Vai. Deus agindo poderosamente na nossa vida, a obediência da fé. Sabe, e é a única maneira de colhermos frutos abundantes na nossa vida é assim. Por exemplo, a palavra de Deus diz: os filhos são a bênção do Senhor. Os filhos são a bênção do Senhor.
Feliz o pai que consegue abastecer a sua aljava, ele não será envergonhado ao enfrentar os inimigos. Os filhos são a bênção do Senhor. Quantos estão fechados à vida? Quantos não estão enxergando num filho, não mais do que um trabalho, não mais do que o sacrifício? Sim, tem o trabalho, tem o sacrifício, mas lembre, a bênção do Senhor. Outro dia questionavam, mas e as despesas? E como é que eu vou arcar com as despesas de um filho? E a pessoa dizia, filho nasce com um pão embaixo do braço. Os filhos são a bênção do Senhor, são cheios de testemunho no exército de São Miguel. De pessoas que se abriram à vida, sabe? Se abriram ao projeto de Deus. Perguntam muito, como saber se é vontade de Deus que eu tenha mais um filho? Ora, faça a sua parte e deixe que Deus faça a dele. É simples assim. Mas para isso é preciso a obediência da fé. É claro que se eu for ouvir o mundo, isso é uma loucura. 2 filhos, 3 filhos, interna, né? Mas é a obediência da fé. A palavra de Deus que diz, né? Crescei, multiplicai-vos. Por isso que o homem se une à sua mulher, à sua esposa. Sede fecundos. Mas quando nós olhamos para o mundo e olhamos para... Aí vamos tendo medo, aí vamos pisando no freio, vamos recuando, começamos a questionar a palavra. Mas é porque naquele tempo... Não, a palavra não é para aquele tempo. A palavra nunca foi para aquele... A palavra é para agora. A palavra é para esse tempo. Entende? A palavra é eterna. A palavra é eterna. A palavra é desde sempre. A palavra é eterna. Essa palavra precisa incidir na minha vida hoje. Mas qual projeto? Será que pode assim? A palavra de Deus é tão clara. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Sabe, tudo aquilo, as bases, as certezas, as âncoras, nós não podemos abrir mão. E eu tenho falado muito, não é uma questão nem mesmo de fé apenas, mas é de ser humano. Mesmo aquele que não tem fé, quando olha a natureza, percebe na criação que existe uma ordem. E nós só somos felizes, meu irmão, minha irmã, quando nós nos deixamos conduzir por esta ordem. Existe uma ordem. Quantas pessoas que são com a vida um caos, uma desordem, Não é terrível? Quando nós sentimos que a nossa vida está uma desordem, Maria, a minha vida está um caos. Significa dizer, a minha vida saiu do ritmo da palavra. Sabe? Inverteu tudo. E aí, a falta de sentido, as angústias, os vazios, a escuridão, o espírito de morte. Mas eu convido você, sobretudo você que está passando por esse tempo de caos, de desordem. Tira 5 minutinhos que seja do seu dia, ou esses 15 minutinhos aqui que nós passamos diariamente em média, e faz a meditação da palavra. Mas faz com perseverança, não é um dia, faz com perseverança, 1, 2, 3, uma semana, um mês, faz com perseverança. E volta aqui para dizer se essa palavra não colocou uma ordem na sua vida. E se de fato, ao ouvir e ao se deixar guiar por ela, você não sentiu o brilho, a luz, esse voltar a viver, voltar a sonhar os projetos de Deus. Porque é esse o poder que há na palavra de Deus. Perceba, Paulo está anunciando. Parte daquele povo sentiu inveja, raiva, ódio, ira. Por quê? Porque o coração estava fechado. Mas parte daquele povo, os pagãos se alegraram, glorificaram a Deus. Por quê? Porque o coração estava aberto. O problema não está na palavra. Pelo contrário, a palavra é solução. Mas é a maneira como eu recebo essa palavra. Vamos proclamar essa palavra. Atos capítulo 13. E pede ao Senhor um coração aberto para acolher essa palavra que salva, essa palavra que cura, essa palavra que liberta. Todo o nosso encontro hoje, desde o primeiro segundo, toda a nossa partilha hoje é acerca da palavra.
Vamos proclamar esta palavra. Se inscreve no canal, você que é novo aqui. Todos os dias a missa é celebrada também em suas intenções aqui em nosso mosteiro. Ative esse sininho, clique em todas, para que sempre que estivermos aqui em ordem de batalha, proclamando a vitória de Deus, você possa ser notificado e, claro, já deixa o seu like, tá bom? Vamos rezar com o coração aberto, acolher a graça de Deus neste dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Tem muita gente aí preferindo, né? Preferindo a Netflix, preferindo as séries, qualquer programa ou até mesmo revistas para aprender algo, preferindo tudo isso à palavra de Deus. Pode ser que essas coisas citadas te ensinem algo, né? Não descarto essa possibilidade. Mas aqui, o poder está na palavra de Deus, né? Santa Teresinha mergulhava na palavra de Deus, todos os santos. Vou começar a citar, mas os santos mergulham na palavra de Deus. Sabe, é aqui onde eu encontro a solução. É aqui onde eu aprendo de Deus. É aqui onde eu recebo o antídoto para todos os males. É aqui onde eu experimento a força, a libertação. É aqui onde eu sou iluminado de tal maneira que eu posso depois selecionar diante daquilo que o mundo vai me oferecendo, dizer: opa, não, isso aqui é contrário ao que Deus me ensinou. Isso aqui é contrário a uma lei natural que existe no meu, que existe dentro de mim, em meu coração. Não quero, não aceito. Mas como? Se eu mergulho na palavra de Deus, sabe? Eu me deixo instruir por ela. É belo porque os apóstolos, os discípulos do Senhor, não quer? Sacodem a poeira dos pés e vão com alegria anunciar a boa nova para aqueles que desejam. Nós temos que aprender isso com os apóstolos. Na outra passagem, o Senhor vai dizer: não atirei as vossas pérolas aos porcos. É duro, né? Eu acho que quando nós vimos, a gente escuta, hoje tudo se configura, né? Quase muitas coisas, não vamos generalizar, mas se houver assim, se a gente aumentar os decibéis, é um discurso de ódio, né? Eu fico imaginando Jesus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, hipócritas, ai de vós, né? Como se daria isso? Mas não é. O Senhor jamais respirou ódio, né? Mas é exatamente pelo desejo de salvar. O zelo por tua casa me devora. O zelo por tua casa me consome. Gente, a salvação das almas é algo que nos consome. Sabe? Não é para condenar, mas é para que o cego volte a enxergar, o surdo possa ouvir, o mudo possa falar. Mas diante de um coração fechado, nós precisamos ir adiante, né? Aquela história, né? Não quer? Eu sinto muito. Vamos então para aquele que quer. Nós precisamos continuar anunciando e pedindo ao Senhor que essa palavra encontre corações abertos, né? Quando Jesus está na cruz, tem aquele que zomba, mas tem aquele que agarra a oportunidade. Assim é com o Senhor. Diante de Pilatos, diante de Herodes, no meio daquela corte, aqueles que, mesmo naquela situação, aqueles que zombam, mas aqueles que fazem a experiência com Cristo, sabe?
Se essa palavra chegou até você, faça você hoje a sua experiência com o Senhor. Faça você hoje a sua experiência com Deus. Deus veio ao teu encontro. Se deixe encontrar por Ele. Ele tem um plano maravilhoso. Levante-se em nome de Jesus e permita que a palavra hoje opere na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em você. Que essa palavra opere maravilhas. Amém? Feche os seus olhos um instante. Senhor, eu quero te agradecer por este encontro. Eu quero te agradecer porque o Senhor veio ao meu encontro por meio desta palavra. Senhor, muito obrigada por me informar a cada dia com a paciência de um pai, com a paciência de alguém que é apaixonado por mim. Todos os dias o Senhor, de maneira tão paciente, senta-se comigo e me ensina e me instrui, de maneira que depois eu posso voltar aos meus afazeres, eu posso voltar para o meu campo de batalha e ali sair vencedor e vitorioso sobre cada situação, porque o Senhor me nutriu com a palavra, porque o Senhor me fortaleceu com a palavra, porque o Senhor me deu sabedoria, discernimento, entendimento. Obrigada, Jesus. Eu não sou o mesmo. Sempre que eu venho à tua presença, que eu me encontro contigo na palavra, eu sou restaurado, eu sou fortalecido, eu sou curado e liberto. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha, é isso mesmo. Jesus senta-se e nos ensina. Ele nos ensina. É isso que eu sinto cada vez que eu venho aqui, que a gente vem aqui para partilhar a palavra, como irmãos, nos reunimos em torno desta mesa, a palavra de Deus está ao centro e o Senhor então vem e nos ensina por meio do Espírito. A catequese. E é isso exatamente que vai nos ajudar então, nos dar condições de sobreviver, de superar, de vencer todas essas situações. Bendito seja Deus por isso. Compartilhe, abrace esse apostolado. Fale para as pessoas as maravilhas que a palavra tem feito na sua vida. Olha, coloca aqui nos comentários hoje. Deixa o seu testemunho, ainda que seja de uma linha, né? Mas deixa o seu testemunho. A palavra tem realizado maravilhas em mim. Eu tenho me fortalecido com a palavra. Eu tenho sido iluminado por ela. Dá o seu testemunho, ainda que seja uma frase. E proclame isso para alguém hoje também. Sabe, com o porteiro do prédio, com o vizinho, com alguém de casa, com o padeiro, com aquela pessoa do caixa no mercado, com aquela pessoa do salão, na rua. Olha, diga a palavra. Deixa eu falar para você um instante. Eu tenho feito a experiência diária da partilha com a palavra de Deus. Pegue o contato dessa pessoa, envie para ela os links. Nós precisamos comunicar, porque quando a palavra encontra um coração aberto, maravilhas acontecem. Né? Querido filho, querida filha, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.